vós pedireis o que quiserdes, e vos será feito em meu nome. Quer dizer, o posicionamento e a obediência abre a porta do céu, faz que Deus ore para nós, atenda a nós. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer com todos. Como eu disse na última vez que eu ministrei com vocês aqui, eu disse que se Deus achar um, pelo menos, um Noé, uma Raabe, Ele vai usar de misericórdia para a casa toda, mas pelo menos um. Tem que ser a coluna, tem que ser o intercessor. Outra coisa, né? Essa geração foi a geração que mais brincou com a unção, banalizou a unção. Eu lembro que há 30 anos atrás, para se levantar um pastor, ele era bem discipulado, ele era bem preparado. Vamos pegar uma pessoa que acabou de se converter, nem sequer sabe, nem conhece a Bíblia, e deitar azeite em cima. Nos últimos tempos, o pessoal começou a ungir pastores que nem sequer têm conhecimento para ministrar nem para eles, e brincaram com o azeite, brincaram com a unção. E vou dizer, e tem aqueles que assumiram posições que não foi Deus que deu. A pessoa se apegou muito a títulos de apóstolos, de pastores, mestres, e o título não resolve nada, porque é um título sem a unção, sem o chamado, sem a confirmação de Deus, não passa de um título, tá? E cada um permaneça na vocação que foi chamado. Tem muita gente que assumiu posições que Deus não colocou. É que nem uma reportagem que eu vi um tempo atrás. O cara, ele fez enfermagem, especializou em enfermagem, só que ele foi exercitar como médico. Ele criou todo o papelzinho dele, o carimbinho dele, e estava atendendo como médico. Até que depois de 2 anos foi descoberto. Chegou até a fazer cirurgias, trouxe até agravo. E foi quando descobriu, ele não era médico, não era a posição dele. Ele era enfermeiro, ele era um enfermeiro padrão, né? Mas não era médico, não era especialista em nada. Ele foi preso por falsidade ideológica, falsificação de documento, por exercício ilegal da profissão. Então pensa comigo, pessoas que Deus não levantou e assumiu igreja, assumiu rebanhos, tomaram lugar no púlpito que Deus não colocou eles. Não é a mesma coisa? Deus chamou ele para ser, talvez, um diácono, um presbítero, ele quer exercer a função de pastor, de apóstolo. Não chamou para ser missionário, quer ser. As pessoas brincaram com isso. E com isso, tomaram lugares dos verdadeiros. Talvez aquela pessoa que era para ser pastor daquela igreja, missionário naquele campo, não foi levantado, porque pessoas ocuparam lugares que não lhe pertenciam. Lembra que Saul, quando foi desqualificado no 2º ano, ele permaneceu mais 38 anos no trono, sem Deus. Ele exerceu sim o seu reinado, mas o reinado que andou na contramão de Deus, só fez o que era mal diante de Israel, só fez ilegalidade. E assim eu entendo, quando alguém ocupa uma função que Deus não colocou, uma posição que Deus não o liberou, não havia nada de bom, né? E eu tenho outro princípio, que quando Davi colocou Urias na frente de batalha, um cara inexperiente, foi para morrer. Quando a gente coloca alguém inexperiente para assumir um trabalho de frente, porque nossa guerra é contra a carne e sangue, o diabo não brinca de ser diabo, e você coloca, a pessoa não está habilitada, não está preparada, vai se destruir, vai apanhar tanto da vida, porque tem princípios, tem critérios. Paulo ensinou isso nas cartas de Timóteo, que as pessoas, para ter o cargo de presbítero, de bispo, ele tem que ser homens adestrados na palavra, no conhecimento, homens de uma mulher só, homens que têm seus filhos bem disciplinados, homens e mulheres que não têm nada que se envergonhar, que comande bem a sua casa, porque quem não governa bem a sua casa não pode governar a igreja. As pessoas banalizaram isso. Tem muita gente que nem sequer caráter tem para estar no púlpito. E Deus tem visto isso. Perdeu-se o temor. E tudo isso que nós estamos vendo hoje é consequência das brechas, do desrespeito, da falta de temor, da falta de consciência. E Deus está cobrando isso. Por isso que diz que se o meu povo se arrepender, se converter, é hora a gente, cada um, tomar a sua posição mesmo, como eu disse no último dia. E eu quero dizer em nome de Jesus que hoje, naquilo que eu tenho visto e aprendido do Senhor, eu posso ministrar debaixo de um conhecimento e um entendimento, que essa situação que nós estamos vivendo, para aqueles que estão na posição, não é para o mal, não é para o mal, é para a experiência. Porque lá na primeira carta de João,
capítulo 3, versículos 19 e 20. Primeira carta de João, capítulo 3, versículos 19 e 20, diz assim: se o nosso coração não nos acusa, temos paz diante de Deus. E aquilo que pedimos, recebemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, Deus permitiu muitas situações no passado, no tempo dos profetas. Permitiu fome em Samaria. Permitiu situações, Deus secou a chuva no tempo de Elias e disse: não vai chover. Mas lembra que aqueles que estavam na posição, Deus nunca abandonou. Elias não deixou de comer. Deus fez a multiplicação do azeite e da farinha na casa da viúva através de Elias. Então o que eu entendo, essa crise, essa situação, é para colocar na posição os que estão fora da posição. É para trazer a consciência e o arrependimento, para que as pessoas voltem para Deus. É que nem o filho pródigo, quando ele viu que perdeu tudo, ele entendeu que era hora de se levantar e voltar para a casa do pai. Aqueles que abandonaram, aqueles que desprezaram, aqueles que não acreditaram, é isso. Deus está dizendo, Ele está permitindo para que a pessoa volte. Se voltar, o Senhor vai mudar a situação. Isso é fato. Mas aqueles que estão na posição que o coração não acusa, ele vai ter paz. E Deus vai atender, e Deus vai responder. O homem que ele vai olhar, aquele que treme, quer dizer, vai ser um período de experiência. Vai ser um período de milagres. Vai ser um período de novidade. Porque esse caos não é para o povo de Deus. Não é para quem está na posição. Porque quem está na posição, esses vão fazer diferença. Esses vão ser aqueles que vão ser o socorro no meio dessa geração. Deus vai usar esses que permaneceram, que foram fiéis. Vai ser levantado. É nessa hora que Deus vai levantar os verdadeiros ungidos. É nessa hora que Ele vai levantar os verdadeiros. Porque quem não foi levantado vai tombar. Quem está numa posição que Deus não colocou, vai tombar. Quem está pondo a mão onde Deus mandou não colocar, vai aparecer. Por isso que lá em Jeremias, no capítulo 23, versículo 16, ele diz: ai desses profetas que vão aonde eu não mandei ir, e falam o que eu não mandei falar, e furtam a minha palavra do meu povo, e faz tropeçar meu povo. Ainda diz assim do Senhor, quando eu não os enviei. Está lá em Jeremias. Se você ler o texto todo de Jeremias, você vai ver. Ele fala literalmente dessa questão de pessoas que foram autônomos, que quiseram governar, fazer as coisas sem o aval, sem a direção. Por isso que eu falo de legalidade, tá? Eu sou pastor e não desejei ser pastor. Hoje Deus me levantou do ministério e eu não faço isso com euforia. Eu faço isso com responsabilidade. Porque nós temos uma responsabilidade muito grande. Lá em Hebreus 13, 17 diz: sejam submissos aos vossos guias, vossos líderes, porque eles velam pela vossa alma e vão prestar conta. Então, imagina alguém assumindo uma obra que Deus não colocou no lugar de quem deveria estar. Era para Davi estar no trono e Saul lá brincando de ser rei, tá? Então nós não podemos brincar com as coisas de Deus. É coisa séria e Deus está cobrando. Mas eu tenho certeza que esse mal não é um mal para o povo de Deus. Esse mal é para aqueles que não deram crédito, que não acolheram o amor à verdade, como está escrito no Tessalonicenses 2:9, que o diabo só vai prevalecer sobre aqueles que quebraram a aliança com Deus, no compromisso da verdade, da obediência. Porque quem está na posição, tenho certeza absoluta que Deus já está usando, Deus já está levantando um exército na terra. Então deixa eu dar um conselho debaixo desse entendimento, tá? Que o Senhor, Ele não é negligente, Ele é fiel. Ele está olhando, esperando que cada um de nós leve a sério a palavra dele, compromisso, nossos deveres. Por isso que em Eclesiastes capítulo 12, para o final do texto, ele diz que de tudo que tem ouvido, o sumo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, é dever de todos os homens. Temer a Deus e guardar os mandamentos é dever de todos os homens. O homem é ser humano, não é um homem masculino. É dever, não é opcional. Ah, se eu quiser eu faço, não. Tá? Eu quando me converti, eu vim do mundão, eu tinha uma namorada, ela não quis ir para a igreja, fui para a igreja, busquei o Senhor, o Senhor falou comigo: não estou nesse negócio. E eu fui lá e terminei com ela, porque eu entendi que haveria um julgo desigual. Então eu fui para a igreja e falei: Senhor, me mostra quem vai ser minha esposa. Ele foi, mostrou, eu comecei um namoro com ela, marquei o casamento, fomos para o cartório, fomos para a lua de mel, tive lua de mel, tá?
as coisas que veio até mim, eu não aceitei ser me chamado de pastor antes que eu fosse ungido. Não, não sou pastor. Se Deus foi lá, confirmou, e como me levantou, não me gloriei nisso, porque eu vi com responsabilidade. Pessoas, quando me viam a unção, me chamavam de apóstolo. Eu não sou apóstolo, não. Eu nunca aceitei títulos que Deus não me mandou aceitar. Eu quero o que é meu. Eu te aconselho você desejar o que é seu, ainda que seja, né? Às vezes você não vai ter aquilo. O Elias morou no deserto, nos querites da vida, enquanto Salomão morou no palácio rico. Cada um, Deus dá o que Ele quer. Se Deus quer colocar você no palácio, Ele vai te colocar. Se Ele colocar você no querite, aceita o que Deus te colocar, porque onde Deus te coloca é bênção. Onde Deus te levanta é bênção. Não é bênção quando Deus não te colocou. Não é bênção aquilo que não é de Deus. Põe isso na tua cabeça, tá? Se Deus mandar você, vai. Ele falou para Jeremias, capítulo 1, onde eu mandar você, tu vai. O que mandar falar, tu fala. Então é isso. Quando ele falou em Gênesis capítulo 26 a Isaac, não desce para o Egito. Fica na terra que eu te mostrar, e ali eu te abençoarei. E se você for como teu pai foi comigo, que me obedeceu, guardou meus mandamentos, meus estatutos, minhas leis, e ali eu te abençoarei. E a Bíblia diz que naquele ano, Isaac, no capítulo 26, versículo 12, ele semeou 1 por 100, e Deus o abençoou. Por quê? Ele seguiu o roteiro, ele seguiu o exemplo de Abraão. Ouviu, obedeceu, atendeu, fez o que Deus mandou, foi aonde Deus queria levar ele. Quantos estão fora da posição? Quantos têm que pedir perdão a Deus por ter colocado a mão onde não devia, por ter ido onde Deus não enviou, por ter falado o que Deus mandou falar, e talvez fizeram coisa até mais grave, tomaram lugares de outros que devia estar. É sério isso. Então nessa tarde eu quero dar uma palavra de consolo, uma palavra que vai deixar bem claro. Lá em Tiago capítulo 4, 7 diz: achegai-vos a Deus, sujeitai-vos a Deus, e o diabo fugirá de vós. É muito mais do que se achegar, é sujeitar, é submeter, é deixar Ele nos governar, nos conduzir. O que Ele nos der, tenhamos por satisfeito. Se Ele nos der uma casa simples, glória a Deus. Se me der uma casa de luz, não importa. Não importa que Ele que foi que me deu, e o que Ele me deu tem valor. Por mais simples que seja, foi Deus que me deu. Se alguém te oferecer uma barra de ouro que não é de Deus, é maldição. Entenda isso. Eu quero deixar essa palavra, quero lançar ela com um entendimento que Deus está cobrando legalidade, posicionamento, tremer diante da palavra. E qualquer um de nós que tremer diante da palavra, reconhecer, submeter, vamos andar em nome de Jesus Cristo e vamos desfrutar de uma graça, de uma misericórdia poderosa. Então, nesse final de dia, que é mais uma ministração que eu estou aqui, Deus me deu para me ministrar, e Deus falou sobre essa questão, e Deus mandou falar muito claro isso. Eu vou deixar esse entendimento. Legaliza a tua vida com Deus, tá? Legaliza. Como que eu vou pregar para as pessoas? Tem muita gente subindo no púlpito. Vou pregar submissão se ele é rebelde com a autoridade. Vou pregar fidelidade se a pessoa não foi fiel no seu casamento. Vou pregar honrar, respeitar o pai e a mãe dos outros. Eu não honrei, não respeitei meu pai e a mãe. Então, antes de eu pregar, eu tenho que viver a palavra. Pregar, qualquer um prega. Andar na palavra é o que faz a diferença. A nossa pregação não tem que ser com a nossa boca. A nossa pregação tem que ser com a nossa vida. Por isso que Tiago diz: de tal modo falai, de tal modo procedei. Quando Deus falou para Josué, no capítulo 1, ele falou 3 vezes: ser forte para para fazer tudo que está escrito no livro da vida, ser forte para para fazer tudo que Moisés te ordenou, não desvie nem da direita para a esquerda, faz tudo que está escrito no livro da vida, então prosperará. Não deixe de falar. Quer dizer, uma vez só ele manda falar, por 3 ele manda observar, obedecer e não desviar da palavra. Tem muita gente que são profissionais do púlpito, sabe tomar um púlpito e fazer um show, mas quando sai dali eles não tremem, não tem compromisso, e Deus está cobrando isso nessa geração. E isso não estou dizendo sobre um ou outro, sobre toda a terra. Ele é Deus não de uma denominação, Ele é Senhor de todos, tá? Romanos 11:36 diz: tudo é dele, por meio dele e para ele, e a glória é dele. Então não tem outro caminho. É hora de a gente realmente, todo dia, a partir desses dias que nós estamos em crise, estamos restritos nas nossas casas, é um momento de a gente refletir. É Deus nos colocando dentro de casa. Não é o homem não é o diabo. É Deus nos colocando dentro de casa, para recomeçar. As igrejas vão recomeçar dentro das casas.
tá? Acabou o show, acabou o espetáculo. É hora de a gente cair na real. É hora de a gente voltar para nossas casas, ficar com a família e fazer o verdadeiro culto dentro da nossa casa. É hora de a gente ungir nossos umbrais, é hora de a gente tomar posse da autoridade, porque em Marcos 16,15 diz que de pregar e quem foi batizado será salvo, e esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome curarão os enfermos, em meu nome expulsarão os demônios. Então, se nós tivermos a posição, nós vamos enfrentar de cabeça erguida a enfermidade e o diabo. Isso é fato. É hora de voltar para nossa casa e exercer nosso ministério dentro da nossa casa. Nosso rebanho é a nossa família. Nosso rebanho não é os púlpitos, as grandes multidões. A igreja começa na casa, começou na casa de Abraão. E Deus está fazendo a gente voltar para o berço do Evangelho, que é para nossas casas. Não adianta a gente pagar de santo nos púlpitos e nos grandes altares, se dentro de casa nós não somos cristãos. E Paulo fala em Timóteo 3, Timóteo capítulo 5 também. Se aquele que não cuida da sua própria casa é pior que o incrédulo. É pior que o incrédulo e tem negado a sua fé. Então Deus é Deus que está nos devolvendo para casa. E dizendo, recomeça, volta ao primeiro amor e as práticas primeiras obras. E Deus está cobrando. E se nós voltar para casa e aproveitar esse momento, não para ficar desesperado, não alarmado, não murmurando, não reclamando, não aproveitar esse momento para adorar, para buscar, para jejuar, para nos consagrar, haverá um mover de Deus tão tremendo, mas tão tremendo, que Deus vai levantar por família. O show acabou, vou repetir, o show acabou. Os verdadeiros cristãos vão se manifestar dentro de casa. Ali serão as suas colunas, serão os intercessores, serão os patriarcas dessa geração. Então receba esta palavra em nome de Jesus. Valoriza a tua casa, que Deus está te dando hoje o privilégio de estar dentro de casa. Para orar, interceder, sai do Netflix, sai das brincadeiras, aproveita o tempo para buscar o Senhor, como Isaías 55,6. Buscai o Senhor quando se pode achar. Tira tempo de oração no teu quarto, tira um período de jejum, se consagra ao Senhor, porque o Senhor vai visitar na casa. O Senhor vai visitar as casas. E todos aqueles que tocaram na glória do Senhor não terão motivo de glória no meio dessa geração. Mas todos aqueles, como está lá em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, Ele será glorificado dentro das casas. Não é o homem, não é o diabo. Eu encerro com essa palavra. Deus está nos colocando dentro de casa para recomeçar de maneira correta e sensata. Parar de brincar, parar de banalizar, entender que a igreja não é um show, a igreja não é um espetáculo, a igreja é séria, a igreja começa na família, a igreja começa com testemunho, com caráter, com temor. A igreja não é simplesmente uma coreografia e um espetáculo, não. A igreja é um povo consagrado, separado e que faz a diferença da sua casa, a sua família é o seu rebanho. Então, em nome de Jesus, fecha a porta da tua casa e busca o Senhor. Faz culto, faz vigília, adore o Senhor, pregue a palavra dentro da tua casa. Faz que nem o carcereiro. Faz que nesse período que haja conversões e transformações nas casas. Se tem um momento que eu estou vendo a mão de Deus, é este. Que Deus está devolvendo cada um para a sua casa. Deus colocou todo mundo dentro de casa. É Deus. Reconheça o Senhor em todo o teu caminho. Provérbios 3,5. Confia de todo o teu coração. Não te estribe. Reconheça em todo o caminho. Ele vai endireitar. É Deus que está nos colocando dentro de casa. Puxando o freio de mão para nós. Parando a gente. Nós estávamos muito desinvestados. Nós estávamos muito alucinados. E agora é hora de reflexão. A hora de reavaliar nossa conduta diante de Deus e diante dos homens. Então eu recebo essa palavra. Amanhã vamos estar de novo, mas foi essa palavra que Deus me deu. Quero levar essa palavra a todos, que vamos estar divulgando, mas um só propósito, promover o reino de Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos. Vou estar orando agora, para que essa palavra venha a ser regada pelo Espírito. E você possa entender que foi Deus que te colocou dentro de casa. Não foi o diabo, não foi homem, não foi decreto de homem. Foi Deus que nos colocou dentro de casa. Para a gente olhar para aquilo que mais precioso nós temos, é a nossa família. Amém? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor pelos livramentos que certamente vão acontecer para aqueles que tremem diante da palavra. O Senhor vai dar atenção. Então creia nisso, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, traz essa consciência, esse entendimento, que todos nós estamos debaixo do teu comando. Toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Tu manda, Senhor. Foi o Senhor que nos colocou dentro de casa
é o Senhor que está nos freando, é o Senhor que está nos limitando, é o Senhor que está nos cobrando uma posição e tratar com valor aquilo que mais de valor tem, que é a nossa família. Que nós possamos tirar esse momento com a família de fato. Podemos valorizar